Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 11, e nós vamos do verso 19 até o verso 30. Eu vou deixar para fazer a leitura à medida que nós prosseguimos na exposição. O que nós temos aqui é o relato do surgimento da igreja de Antioquia. Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do Império Romano. Ela só ficava atrás de Roma e da cidade de Alexandria, em termos de influência cultural e também na força do seu comércio. Além de ser uma cidade cosmopolita, Antioquia tinha uma comunidade muito grande de judeus e muitas sinagogas ali na cidade. Alguns calculam que nessa época em que a nossa história se passa aqui, ela devia ter entre 300 a 500, meio milhão de habitantes, 300 mil a 500 mil pessoas. O fato de que surgiu uma igreja de gentios ali em Antioquia é um fato significativo para o avanço do evangelho entre as nações, seguindo aquilo que Jesus havia dito, que os discípulos deveriam começar ali em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nos próximos 2 séculos, nós sabemos isso pela história da igreja, Antioquia vai se tornar a igreja mais importante do Oriente, só suplantada depois por Constantinopla, enquanto que Roma se tornaria a igreja mais forte do Ocidente. Hoje, então, nós vamos ver como é que essa igreja nasceu, depois o estabelecimento dela e, por fim, a prova e a demonstração de amor que ela manifestou para com os crentes da Judeia. O amor e as boas obras é uma das evidências, ou são algumas das evidências da verdadeira conversão. E isso eles demonstram, como nós iremos ver. Vamos começar então com o relato do nascimento da igreja, que está aí do verso 19 a 21. Aqui no capítulo 11 do livro de Atos, para quem está chegando agora. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aqui nós temos em 3 versículos o relato que Lucas faz do começo daquela igreja, o começo da igreja naquela cidade tão importante. Aparentemente, a evangelização de Antioquia começou com os judeus que habitavam lá, ou entre os judeus que moravam ali, conforme nós lemos no verso 19. Aquela perseguição que se levantou contra Estevão e que nós lemos no final do capítulo 7, início do capítulo 8, fez com que os crentes se dispersassem não somente para o sul, mas também agora para o norte, na direção norte, seguindo a costa. Alguns dos cristãos de Jerusalém, judeus cristãos convertidos, que se espalharam ou tiveram que sair de Jerusalém por conta da grande perseguição contra Estevão, eles foram subindo na região norte e foram evangelizando, primeiro a Fenícia, que fica no litoral do mar Mediterrâneo, depois a ilha de Chipre, que fica na costa, no mar, e a cidade de Antioquia, que fica mais ao norte, no final da Fenícia. Se você der uma olhadinha no mapa, você vai ver que essa dispersão foi na direção norte, mais para o lado do oeste. E nesses lugares, esses judeus cristãos que tinham se convertido ali em Jerusalém, eles anunciavam o evangelho somente a quem fosse judeu também. Ou seja, eles ainda estavam presos àquela visão nacionalista estreita que achava que o evangelho era somente para os judeus. Era a mesma visão que Pedro tinha também, até que Deus mudou a cabeça de Pedro, conforme a gente viu. Mas no início, os judeus cristãos, eles entendiam que somente os judeus deveriam ouvir o evangelho. Por isso, quando eles se espalharam, eles pregavam só para quem era judeu. E chegaram também na cidade de Antioquia, como eu disse, tinha uma comunidade de judeus muito grande lá, e eles foram para as sinagogas e ali anunciaram o evangelho.
E provavelmente muitos judeus se converteram ali em Antioquia através do trabalho desses missionários anônimos. Ao mesmo tempo, e aqui está o ponto, de Lucas, por que esse relato é importante? Ao mesmo tempo em que a evangelização dos judeus estava sendo feita em Antioquia, o evangelho também foi anunciado aos não-judeus, que são chamados aqui de gregos, que é um outro nome que se dá aos gentios, aqueles que não eram judeus. E isso foi feito também por judeus dispersos de Jerusalém, que haviam se convertido, só que esses aqui tinham vindo da ilha de Chipre e da região de Cirene. Nós não sabemos como eles vieram a entender que o evangelho era também para os gregos e não era somente para os gentios, para os judeus, perdão. Lucas não explica aqui, apenas diz que enquanto que alguns evangelizaram somente os judeus, esses aqui também pregaram para os não-judeus, os gentios. E a razão, nós não somos informados aqui, mas o que importa é que os moradores não-judeus lá de Antioquia ouviram o evangelho e muitos se convertem ao Senhor, segundo o relato aqui do verso 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor Jesus. Uma multidão desses gregos, desses moradores não-judeus, creram na pregação desses crentes cipriotas e sireneus que vieram até Antioquia. E diz o texto aqui que eles se converteram ao Senhor. A ideia de conversão é que você sai de algum lugar para outro, você se converte de uma coisa para outra. Então eles abandonaram os seus deuses, abandonaram os seus costumes, a sua imoralidade e se voltaram para o Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo, em fé e arrependimento. E a causa, Lucas nos diz aqui no verso 21, é que a mão do Senhor estava com eles. Aqui é o que a gente chama de linguagem antropomórfica, ou seja, é uma linguagem que se refere a Deus como se Deus fosse homem. A mão do Senhor. O Senhor não tem mão, Deus não tem olho, não tem pé, mas a mão do Senhor é a maneira de se referir ao poder do Senhor. E foi isso que converteu aqueles gentios ali em Antioquia. Os homens pregavam, mas o poder para converter era do Senhor. A mão do Senhor estava com aqueles evangelistas. E muitos, uma grande multidão, se converte ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja de Antioquia, ela começa com judeus e gentios convertidos ao Senhor Jesus, sendo então a segunda igreja feita de não-judeus, embora não exclusivamente. A primeira igreja gentílica foi, ou é, aquela de Cesareia, onde Cornélio se converteu juntamente com sua família e com seus amigos, apesar de que nós não temos mais notícia ali do que aconteceu com Cornélio e os seus. Mas a igreja que vai ganhar destaque na missão dos gentios é a igreja de Antioquia. A segunda parte do relato aqui do capítulo 11, a respeito da igreja de Antioquia, é sobre a organização dela. Vimos como é que ela nasceu, pelo trabalho anônimo de evangelistas judeus cristãos convertidos, e agora vamos ver de que maneira ela foi estruturada ou organizada. Primeiro, era necessário que aquele trabalho ali fosse legitimizado pelos apóstolos de Jesus Cristo. Nós lemos aqui do verso 22 a 26 o seguinte: a notícia a respeito deles, o deles aqui é os gentios, os gregos que se converteram, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Aqui nós temos o relato da estruturação, da organização
e do fortalecimento da igreja de Antioquia, que começa com a sua legitimidade proclamada pela igreja de Jerusalém. Nós lemos aí no verso 22 que a notícia do que tinha acontecido, a notícia desse avivamento lá em Antioquia, chegou lá aos ouvidos da igreja de Jerusalém, particularmente aos apóstolos de Cristo, que haviam sido encarregados de liderar o nascimento da igreja, a fundação da igreja e a sua expansão pelo mundo todo. E isso foi alguma coisa semelhante ao que Pedro havia relatado ter acontecido em Cesareia, com Cornélio e sua família e amigos. Vocês lembram que no capítulo 11, no início do capítulo 11, nós temos a igreja perguntando a Pedro, né, o que é que você foi fazer lá na casa de Cornélio? Porque ouviram dizer que os gentios estavam se convertendo. E Pedro explicou. E agora você tem o mesmo padrão. A igreja de Jerusalém agora, né, tem notícia de que a mesma coisa que aconteceu com Cornélio está acontecendo, a mesma coisa que aconteceu em Cesareia está acontecendo lá em Antioquia. Então, da mesma forma como eles mandaram, ou da mesma forma como eles indagaram de Pedro para saber da veracidade do que tinha acontecido, eles mandam Barnabé até Antioquia para saber o que é que havia acontecido. E Barnabé era a pessoa certa para trazer um relatório que ele nunca trouxe, pelo que lemos aqui, mas para trazer supostamente um relatório aos apóstolos do que estava acontecendo. Porque Barnabé era de Chipre. Lembrem que os que evangelizaram os gregos lá em Antioquia eram da ilha de Chipre, que era o lugar de nascimento de Barnabé. Então ele estava familiarizado com os cipriotas e, portanto, ele era a pessoa indicada para ir lá e ver o que é que eles estavam fazendo lá, pregando o evangelho aos não-judeus. Além disso, Barnabé era bem conhecido dos apóstolos, inclusive porque ele tinha esse espírito pacífico, irênico, de mediação, e foi ele que tinha apresentado Saulo aos apóstolos, demonstrando assim a sua capacidade de mentoria, de discipulado, de orientação. Era um pastorzão, por assim dizer, e era a pessoa certa, e porque também gozava da confiança dos apóstolos. E então, lá vai Barnabé de Jerusalém até Antioquia para saber o que é que está acontecendo lá, o que é que seus compatriotas de Chipre andaram fazendo lá, pregando o evangelho para quem não era judeu. E nós lemos aí do verso 23 a 24 qual foi a reação de Barnabé quando ele chega em Antioquia. Diz aí o texto do verso 23 que quando ele chegou, ele viu a graça de Deus. O que é que isso significa? Ele percebeu que o que estava acontecendo em Antioquia era uma obra legítima do Espírito Santo, porque as conversões eram verdadeiras. E as conversões acontecem pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Como nós já vimos, a mão do Senhor era a razão da conversão deles. E a mão do Senhor é o poder gracioso de Deus em converter pecadores, abrir o entendimento deles, iluminar o coração e atraí-los a Cristo. E Barnabé viu que isso estava acontecendo ali em Antioquia. O que se passava ali era de fato uma obra genuína, era um avivamento legítimo, pelo que Barnabé pôde perceber. Ele viu a graça de Deus ali operando nos gregos, nos gentios que moravam em Antioquia. Essa é a primeira reação dele. O texto também diz, no verso 23, que ele, quando viu isso aí, ele ficou muito alegre. Ele ficou muito alegre, ficou feliz. Essa alegria de Barnabé é a alegria que todo crente verdadeiro tem quando ele tem notícia de que a obra de Deus está se expandindo, que a obra de Deus está crescendo em algum lugar ou através de alguma pessoa. Às vezes a gente fica enciumado, né? Porque a obra de Deus é feita através de pessoas que não nós. E Barnabé, em vez de ficar enciumado daqueles missionários anônimos que tinham pregado o evangelho em Antioquia, ele foi feliz com a obra de Deus sendo feita, sendo realizada, cheio de alegria, porque aquela obra era uma obra genuína. Terceira reação dele, que nos é dita aí no verso 23, é que ele exortava todos que tinham crido
aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Não é à toa que o nome dele é filho da consolação, ou filho da exortação, porque ele era um encorajador, como ele foi com Saulo de Tarso. E agora ele entra na igreja de Antioquia como enviado de Jerusalém. Aliás, é até interessante, porque o verbo aqui, no verso 22, né, que a igreja de Jerusalém enviou Barnabé, o verbo é o verbo de onde vem a palavra apóstolo. É de onde vem a palavra apóstolo. O apóstolo é um enviado. Então, é esse o termo que aparece aqui. Barnabé veio como um apóstolo, um representante da igreja de Jerusalém. E ali ele viu a graça de Deus, se alegrou com aquilo ali, e ele então usou seus dons, usou sua habilidade, sua capacidade para abençoar aquela igreja, exortando os irmãos a que eles permanecessem no Senhor, permanecer em Cristo. Por que esse tipo de exortação? Porque no século I, as pessoas podiam acreditar no Evangelho, como nos nossos dias também, e é fogo de palha. Por um momento, o Senhor Jesus falou de pessoas assim na parábola do semeador, da semente que logo brota, mas não suporta o calor, a intempérie, as dificuldades, e ela murcha. Então, sempre há o risco de novos convertidos ou de pessoas seguirem a Cristo num impulso, sem pensar bem ou por mero emocionalismo, e o resultado é que elas se desviam logo depois, algum tempo depois. Eu vi isso acontecer muitas vezes ao longo do meu ministério. Então, uma das coisas que é preciso fazer com novos convertidos é encorajá-los a permanecer firmes no Senhor, tirar as dúvidas, ajudá-los nas dificuldades, suportá-los quando são perseguidos ou estão enfrentando dificuldades na família, em casa, no trabalho, porque agora eles são crentes em Jesus e o cenário é diferente, o cenário muda, eles precisam de ajuda. E foi isso que Barnabé fez ali. E ele fez isso, Lucas explica no verso 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele fez tudo isso porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando Lucas diz que Barnabé era um homem bom, quer dizer que ele era um homem com o coração aberto, com a mente aberta, era generoso e, portanto, estava acima do nacionalismo estreito de alguns judeus que não se alegravam com a conversão dos gentios. Na verdade, achavam que eles não deveriam nem fazer parte da igreja. Mas Barnabé era, pela disposição da sua natureza, dada por Deus, uma pessoa boa, que se alegrou com aquilo, em vez dele dizer assim, não, peraí, isso aqui não, esse pessoal aqui não pode ser crente não, né? De jeito nenhum. Ele se alegrou com aquilo, ele cooperou com aquele trabalho, porque ele era um homem bom. Além disso, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e o que lhe dava discernimento espiritual para ver que aquela obra era uma obra de Deus. Era uma obra de Deus, e era um homem cheio de fé no Senhor Jesus, e, portanto, era uma pessoa que tinha condições de discernir se aquilo que estava acontecendo ali era a fé verdadeira, ou era alguma ilusão, ou alguma adesão precipitada ou errada a alguma doutrina falsa, ou qualquer coisa dessa natureza. Ele não conhecia, né? Talvez não sabia antes disso, quem foram os missionários que estavam em Antioquia pregando. Mas agora, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, ele sabia muito bem o Evangelho, conhecia a verdade de Cristo, e ele podia discernir que aquilo que estava acontecendo era uma obra de Deus. E, portanto, o resultado da estadia de Barnabé ali em Antioquia, lemos no final do verso 24, era esse aqui, foi esse aqui, que muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente. Já tinha uma grande multidão que tinha se convertido com os missionários judeus cristãos anônimos, que nós nem sabemos os nomes dessas pessoas, não é? Muita gente se converteu, muita gente mesmo. Barnabé chegou lá, começou a ministrar entre eles, a discipular aquela igreja, aqueles irmãos, e o resultado foi que a igreja cresceu ainda mais. Muita gente se uniu ao Senhor Jesus, que é uma definição belíssima do que é ser um crente, não é? Você está unido ao Senhor Jesus pela fé. Você está em Cristo e Cristo está em você. E
Foi ali que foi estabelecida a identidade desse movimento que nós chamamos de cristianismo, porque foi lá em Antioquia que pela primeira vez os discípulos receberam o nome de cristãos. Ali nós recebemos o nosso nome, foi de lá, naquele avivamento que aconteceu em Antioquia. O nome cristão, ele significa alguém que pertence a Cristo ou alguém que segue a Cristo. Provavelmente não foi dado pelos próprios cristãos, mas pelos gregos de Antioquia, pelos descrentes de Antioquia, e talvez até pejorativamente, como zombaria. Esse é o pessoal que pertence ao Cristo deles, que morreu lá na terra deles, crucificado. Até como zombaria e escárnio, esse nome foi dado para eles, muito provavelmente. Mas pegou. E é interessante porque, mesmo que tenha sido com o objetivo de escarnecer e de diminuir a cristandade ou os cristãos, é uma homenagem, por assim dizer, ou um monumento àquilo que aqueles cristãos, aqueles discípulos de Jesus faziam, porque os descrentes perceberam muito corretamente que a mensagem deles era sobre Cristo e que eles falavam o tempo todo de Cristo, por isso chamaram eles de cristãos. Não é interessante? Não chamaram de qualquer outro nome, mas chamaram de cristãos porque eles falavam de Cristo, se pareciam com Cristo, ensinavam as coisas de Cristo, anunciavam a Cristo como único Salvador, tudo girava em torno da pessoa de Cristo Jesus. Por isso é que eles foram chamados de cristãos, eles não foram chamados de presbiterianos, ou de batistas, ou de metodistas, ou de qualquer outra coisa, mas eles foram chamados por aquilo que ficava evidente na vida deles, que era Cristo. Por isso que foram chamados de cristãos, ainda que talvez a princípio a intenção não tenha sido de elogiar, mas de denegrir. Essa igreja de Antioquia, ela vai se firmar como a sede da missão aos gentios no período apostólico e algum tempo depois. Agora eu quero ir para a terceira parte do relato de Lucas, da igreja de Antioquia, e que tem a ver com o amor da igreja, demonstrado pela oferta que eles fizeram para os crentes na Judéia, que está do verso 27 até o verso 30. Na primeira parte nós vimos como é que a igreja nasceu. Ela nasceu pelo trabalho missionário anônimo de cristãos que vieram da dispersão de Jerusalém. Depois nós vimos como a igreja foi organizada e estruturada e ganhou a sua identidade através do ministério de Barnabé e o reconhecimento do mundo de que tudo era a respeito de Cristo, portanto o nome cristãos. E agora de 27 a 30, uma amostra de que a conversão deles foi genuína. Porque a gente só sabe que uma pessoa está convertida quando o bolso se converte. Enquanto o bolso não se converte, que é o órgão mais sensível do corpo humano, é o bolso. Então, enquanto ele não se converte, a gente não pode dizer que houve conversão genuína. Mas aqui a gente vê que foi mesmo. Vamos ler, verso 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e de Saulo. O que é que nós podemos dizer aqui sobre essa passagem? Eu vou começar com o seguinte. O profeta Joel e o apóstolo Pedro, eles haviam dito que quando o Espírito Santo viesse sobre o povo de Deus, muitos haveriam de profetizar. Estava escrito lá em Joel, capítulo 2, em diante, que nos últimos dias, depois Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e muitos profetizariam. E Pedro repetiu a profecia de Joel, aplicando ao que tinha acontecido no dia de Pentecostes, que quando o Espírito Santo, ele disse, isso que vocês estão vendo,
é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E ele cita a profecia de Joel, que inclui que, debaixo da ação do Espírito Santo, muitos haveriam de profetizar. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu não somente sobre os apóstolos e os 120 irmãos, mas também sobre 3.000 que haviam se convertido naquele mesmo dia. Então é razoável supor que havia uma grande quantidade de profetas em Jerusalém, de cristãos que eram profetas. Nós não sabemos, se você perguntar, nós não sabemos ao certo o que era o ministério profético no período neotestamentário. Nós não sabemos ao certo, porque as informações são muitas e nem sempre elas são organizadas de uma maneira que a gente possa chegar a uma conclusão. Por exemplo, alguns profetas eram itinerantes, eles iam de cidade em cidade, de igreja em igreja, e quando lhes davam a oportunidade, eles falavam nas igrejas. A prova que nós temos disso, da existência de profetas itinerantes, é que naquele documento chamado Didaquê, que é datado do século II depois de Cristo, tem um parágrafo inteiro a respeito dos profetas itinerantes. E tem uma recomendação dizendo o seguinte, que se alguém chegar na sua cidade, na sua casa, disser que é um profeta e pedir para ficar na sua casa e você der abrigo para ele, que ele fique somente 2 ou 3 dias, porque ele ficar mais do que isso é falso profeta. Por que tem isso no Didaquê, um documento datando do século II? É porque muitos profetas estavam aproveitando a hospitalidade dos cristãos para viver de casa em casa, de igreja em igreja, dizendo que era profeta da parte de Deus, e aí tem o sustento garantido, o apoio garantido e assim por diante. Já no século II, a igreja já se posicionou contra os profetas itinerantes, por causa do abuso que era feito em torno disso aí. Vocês querem ver um exemplo bíblico? As duas primeiras cartas de João, aliás, as 2 últimas cartas de João, do apóstolo João, 2º e 3º João, foram escritos nesse contexto. A segunda carta foi escrita para encorajar, para dizer à igreja, para resistir e não abrir as portas para os profetas itinerantes que não professassem que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo. E a terceira de João foi escrita para encorajar a igreja com aqueles profetas e mestres que eram itinerantes. E você lá lê a história que João conta, né, o enredo que está por detrás da recepção de irmãos que saem para os gentios e que precisam ser abençoados, que era o que Diótrefes não estava fazendo, né, como deveria ser um líder daquela época. Bom, então, primeiro, a gente sabe que tinha profeta itinerante. E o que é que esses profetas itinerantes faziam nas igrejas quando eles chegavam? Então, a gente não sabe. Eles tanto poderiam falar alguma palavra de Deus, alguma mensagem que viesse ao coração, alguma exortação ao povo, a gente não, ou evangelizar, a gente não tem muitas informações. Por outro lado, você tem também os profetas das igrejas locais, como, por exemplo, os profetas de Corinto, a quem Paulo dirige a sua carta, especialmente os capítulos 12, 13 e 14, quando ele fala a respeito de profecia. E parece, pela maneira como Paulo se refere ao dom de profecia, pensando nos profetas locais, que os profetas locais eram como pastores e mestres que exortavam e instruíam o povo, com a diferença de que enquanto o pastor e o mestre fazia isso regularmente, tinha uma agenda, o profeta falava quando tinha inspiração de Deus, quando o Espírito Santo tocava no coração dele. Aí ele então trazia uma palavra para a igreja. Mas fora disso, quem instruía a igreja eram os pastores e mestres. E os profetas, eventualmente, quando Deus falava ao coração, ou trazia alguma iluminação, alguma mensagem ao coração daqueles profetas. Os profetas, quando falavam, aparentemente interpretavam a revelação que Deus tinha dado aos apóstolos e aplicavam às igrejas. Eu me lembro bem de uma tese que eu tive de ler quando estava fazendo o meu doutorado. Aliás, meu doutorado foi exatamente sobre 1 Coríntios 2, né, que fala a respeito dos espirituais e dos profetas. Eu me lembro de uma tese que eu tive de ler
onde já virou livro, o autor já publicou, em que dizia que os primeiros intérpretes cristãos foram os profetas, porque eles interpretavam a mensagem dos apóstolos nas igrejas locais. Era isso que eles faziam. Os apóstolos tinham lançado a base, o fundamento, o evangelho, mas os profetas eram os primeiros mestres que traziam aquelas verdades e aplicavam ao coração da igreja. Em alguns casos, um profeta era capaz de prever o futuro, o que a gente chama de profecia predictiva, mas, embora possamos reconhecer essa possibilidade, só existe um exemplo no Novo Testamento de um profeta predizendo um fato futuro, que é Ágabo, esse que está aqui. Ele é o único, não tem outro. Não tem outro. É o único que aparece. Quem prediz o futuro no Novo Testamento não são os profetas, mas os apóstolos. Quem é que escreveu o Apocalipse? Que é a revelação do futuro, né? A revelação profética do futuro. O apóstolo João. Quem é que falou a respeito da ressurreição? Que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, que os que ficarem vivos serão transformados, coisa que não tem em nenhum outro lugar, mas só na carta que ele escreveu, que é 1 Coríntios. Quem foi? O apóstolo Paulo. Foi quem profetizou a respeito do anticristo. Quem é que profetizou a respeito do anticristo, do homem da perdição, que ele iria se levantar, se sentar no templo de Deus como se fosse Deus? Foi um profeta? Não, foi o apóstolo Paulo. Então só tem um profeta no Novo Testamento que falou de um evento futuro. É esse aqui, Ágabo. E ele falou duas vezes. Ele falou agora, profetizou a fome que haveria de vir, e ele profetizou a prisão de Paulo em Jerusalém. E note, acertou as duas. Né? De duas, ele acertou duas. Né? Então, está melhor do que a média de muitos profetas por aí. Né? Está melhor do que a média de muitos profetas por aí. Profetizou duas vezes e acertou as duas vezes, que exatamente como ele havia profetizado. Ágabo, ele tinha vindo de Jerusalém para Antioquia juntamente com outros profetas. Veja aí no verso 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Provavelmente porque eram profetas itinerantes, sabiam que Antioquia tinha uma grande igreja e eles queriam servir a Deus ali com os seus dons, e guiados pelo Espírito Santo, eles foram para Antioquia para ministrar ali. E quando Ágabo teve oportunidade num dos cultos, ele se levanta e profetiza a chegada de uma fome que seria sobre todo o mundo romano, o mundo conhecido daquela época. E Lucas nos diz aqui que ele estava falando pelo Espírito Santo. Verso 28, apresentando-se um deles chamado Ágabo, apresentando-se literalmente no grego, ficando em pé, o que dá a ideia de que eles estavam numa reunião, e aí ele ficou em pé quando a oportunidade chegou. Ele se apresenta numa reunião, né? Fica em pé numa reunião, e dava a entender pelo Espírito, literalmente no grego, sinalizava pelo Espírito Santo, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Não é todo o mundo, o planeta, né? Mas um mundo de Lucas, o mundo do Novo Testamento, o mundo romano, aquele mundo ali. E essa fome, diz aqui Lucas, veio nos dias do imperador Cláudio. Ele acrescentou isso aqui para confirmar a autenticidade de Ágabo como profeta de Deus. Como é que a gente sabe que ele estava falando pelo Espírito Santo e que era de Deus? Porque aquilo que ele profetizou se cumpriu exatamente. Lucas diz aqui, isso aconteceu nos dias do imperador Cláudio. E Cláudio foi imperador nos anos 41 a 54, e durante o reinado dele, como imperador, houve vários períodos de fome, mas teve um período em que a fome atingiu com dureza a Judéia, que foi uma fome acontecida em 46 a 48 depois de Cristo, que é provavelmente a fome que foi profetizada pelo profeta Ágabo. Ele é o único profeta do Novo Testamento que fez isso. As demais profecias predictivas foram feitas pelos apóstolos, e aqui ele aparece como instrumento de Deus para preparar a igreja
para tempos difíceis. Quando a fome aconteceu, e aqui é o meu ponto, eu tenho que falar sobre Ágabo porque é fora da curva, né? Ele é um profeta fora da curva no Novo Testamento, porque é o único que faz uma profecia do futuro. Então eu tive que fazer essa digressão. Mas o ponto de Lucas aqui é a reação da igreja de Antioquia quando ela soube, quando a fome chegou. Quando a fome chegou, então o que é que a igreja de Antioquia fez? Ela levantou uma oferta, cada irmão deu voluntariamente, de acordo com suas posses, e eles mandaram essa oferta para os crentes da Judéia, através de Barnabé e de Saulo. Queria chamar sua atenção aqui para alguns pontos para eu concluir essa parte aqui. Primeiro, a pergunta: por que os crentes da Judéia? Se era uma fome que veio sobre o mundo romano, por que eles escolheram os crentes da Judéia? Por dois motivos. Primeiro, porque eles se sentiam gratos pelo fato de que eles foram evangelizados por irmãos que tinham vindo lá da Judéia, lá de Jerusalém. Paulo, inclusive, usa esse argumento numa certa altura. Se eu semeio entre vocês os bens espirituais, será que é muito esperar de vocês os bens materiais? Se eu semeio o que é espiritual, é errado eu esperar que vocês retornem com bens materiais? É um argumento de Paulo em 1 Coríntios 9. E Paulo, falando dessa oferta, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que ela foi resultado da gratidão dos irmãos gentios de Antioquia pelos judeus que haviam trazido o evangelho a eles pela primeira vez. Então, a escolha da Judéia foi, em primeiro lugar, por isso. Mas tinha uma outra razão, que não está dita aqui, mas a gente pode supor, e eu creio que tem base suficiente para isso. Quando o dia de Pentecostes aconteceu lá em Jerusalém, nós vemos que 3.000 pessoas se converteram, perto de 3.000. E no capítulo 4, Pedro prega mais uma vez, e aquele número sobe para 5.000. Jerusalém estava cheia de peregrinos, de judeus que tinham vindo de todas as partes do Império Romano. Eles não moravam em Jerusalém, mas se converteram em Jerusalém e não voltaram para casa. Eles ficaram em Jerusalém porque eles tinham encontrado o Messias em Jerusalém, Jesus Cristo. Então a igreja que tinha 120 membros, de repente ela pula para 5.000 membros. E esse pessoal vai comer o quê? Vai viver de quê? Qual vai ser a situação deles? Então você lê lá no livro de Atos, no capítulo 2, que muitos cristãos vendiam suas propriedades, traziam o preço da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, que então davam Bolsa Família, especialmente para as viúvas, o que inclusive vai dar um problema em Atos capítulo 6, porque a distribuição parece que não estava sendo correta. No capítulo 5 você tem o caso de Ananias e Safira, que aproveitaram isso aí para querer parecer espirituais. Vocês conhecem a história. Então a igreja de Jerusalém se descapitalizou. Os membros da igreja que tinham recursos financeiros venderam suas propriedades e o recurso foi embora. Quando a fome veio, a igreja de Jerusalém era uma igreja pobre, não tinha mais recursos, porque os crentes tinham vendido tudo. É por isso que nós dizemos que o modelo da igreja de Jerusalém não é paradigma para as demais igrejas do Novo Testamento. Algumas pessoas pegam o que aconteceu lá em Jerusalém, cada um vendendo os seus bens e compartilhando uns com os outros, como dizendo assim: olha aqui, a Bíblia ensina o comunismo. Esse é o padrão de Deus, não é? Ninguém pode ter propriedade privada, você tem que vender tudo e dar aos irmãos pobres. Mas vai ver a igreja de Jerusalém, alguns anos depois que eles fizeram isso aí, quando veio a fome, eles estavam carentes e necessitados, por isso que Antioquia teve que mandar ajuda, porque o padrão não é o que aconteceu lá. O padrão não é, você não vê nas cartas escritas pelos apóstolos qualquer orientação para que as igrejas sigam aquele modelo econômico, estrutural da igreja de Jerusalém, que certamente não é paradigma para as demais igrejas de todas as épocas. Então, esse ponto aqui que eu queria mostrar. O segundo ponto que eu queria mostrar para vocês aqui é que essa é a primeira vez no Novo Testamento e na história da igreja que aparece a palavra presbítero para se referir aos líderes da igreja. Verso 30,
eles enviaram essa ajuda aos presbíteros da igreja de Jerusalém por meio de Barnabé e Saulo. Você está contemplando a primeira ocorrência do nome presbíteros no Novo Testamento e na história da igreja. Quem eram os presbíteros? Nós vamos descobrir depois que os presbíteros eram pessoas eleitas pela comunidade para liderar a comunidade, e essa eleição era feita sob a orientação dos apóstolos a princípio. Por que esse ponto aqui é importante? Porque deixa claro que os apóstolos não deixaram outros apóstolos como seus substitutos, como diz o catolicismo romano. Quem substituiu os apóstolos foram os presbíteros. À medida que os apóstolos iam morrendo, eles não eram substituídos. Presbíteros foram eleitos para liderar e governar a igreja. Você vê Paulo escrevendo a respeito deles e já dando uma definição, uma qualificação deles, nas últimas cartas que ele escreve, Tito e 1 Timóteo. Você já vê ali Paulo falando como deve ser um presbítero, quais são as suas qualificações, qual é o seu papel e assim por diante. Então, Pedro não deixou um substituto, um apóstolo que fosse o sucessor dele. Pedro participou na escolha de presbíteros, como está lá na sua primeira carta, capítulo 5. Eu digo aos presbíteros, eu, presbítero como eles, pastorei o rebanho de Deus. Não com ganância, mas dando exemplo para o rebanho. Então não tem fundamento nenhum o pensamento católico papal de que o Papa é o representante de Pedro, né, de uma sucessão ininterrupta de apóstolos, desde Pedro até hoje o Papa Francisco. Isso não tem qualquer fundamento bíblico, porque quem ficou na liderança das igrejas quando os apóstolos morreram, foram os presbíteros eleitos pelas igrejas sob a orientação e a instrução que foi dada pelos presbíteros. Ainda um último ponto aqui, que a gente vai desenvolver uma outra ocasião, é que essa é a segunda visita que Paulo vai fazer a Jerusalém depois da sua conversão, e que é provavelmente aquela mesma visita mencionada em Gálatas capítulo 2, onde ele fala que se encontrou com Pedro, Tiago e João, que deram a ele a destra da comunhão, para que ele fosse pregar o evangelho aos gentios e os 3 apóstolos aos judeus. Muito bem, queridos, o que é que nós podemos aprender aqui? Eu tenho uma lista aqui de 7 coisas, mas eu acho que é um sermão muito pontudo, não é muito ponto aqui. Então eu vou tentar diminuir aqui. Primeiro, esse texto, a gente lê esse texto aqui, a gente vê a importância e a necessidade de plantação de igrejas, começar trabalhos, estruturar trabalhos. É assim que o Evangelho avança mais eficazmente, com a plantação de novos trabalhos. Eu sei que há espaço no cristianismo para mega igrejas, igrejas grandes, há espaço para isso. Mas se você olhar a história da igreja, a história do movimento missionário, o reino de Deus se expandiu muito mais pelo mundo através da plantação de igrejas. E meu segundo ponto é que a maioria dessas igrejas foi plantada por missionários cujo nome a gente nem conhece, cristãos anônimos, que a gente não sabe o nome de quem plantou a igreja em Antioquia. O nome que entrou na história foi de Barnabé, mas Barnabé já chegou depois que o trabalho já tinha começado. E assim tem sido através da história da igreja. Só na eternidade nós vamos saber os nomes desses homens e mulheres de Deus que saíram e que foram instrumento de Deus plantando igrejas em locais assim que a gente não tem a menor ideia, né? A gente não sabe. São heróis desconhecidos, heróis do Evangelho, heróis da fé que mereciam estar naquela galeria lá de Hebreus capítulo 11, que no dia do juízo, então, o nome deles seja revelado para que eles recebam todo o louvor que eles merecem. Uma terceira coisa que a gente pode tirar desse texto é a necessidade de mestres que orientem, discipulem as igrejas, como Barnabé fez. É preciso isso, precisa de presbíteros, precisa de gente como Barnabé, filho da consolação, para exortar, orientar, instruir os crentes em Cristo Jesus. Eu sei que tem gente que diz assim, eu não dependo de homem,
Eu recebo direto de Deus pelo Espírito Santo. Sei, meu irmão, Deus te abençoe. Mas você está lendo a Bíblia em que língua aí, por favor? Português? Ah, é? Mas você não lê grego? Não lê hebraico? Então quer dizer que teve alguém que teve que estudar, se preparar para traduzir para que você pudesse então ler na sua língua em português, e você está cuspindo no prato que você está comendo? Muita gente é assim. Muita gente é assim. A igreja precisa de pastores e mestres. Deus os colocou na igreja por um motivo, exatamente para a edificação da igreja e o crescimento dela. Um outro ponto que eu queria deixar claro aqui, já falei que os apóstolos não deixaram sucessores, a não ser os presbíteros. Também já mencionei a situação da igreja de Jerusalém, quando vendeu todos os seus bens. Também a saúde e a vitalidade de uma igreja se mostra pelo amor para com os pobres e necessitados. A igreja de Antioquia era uma igreja assim. E a última coisa que eu queria dizer é que eu não nego a possibilidade da profecia preditiva hoje. Eu não nego que Deus possa dar uma profecia acerca do futuro a alguém, que essa pessoa, porque Deus lhe revelou, ela pode predizer algum fato. Mas eu creio que isso é raro. Eu não conheço nenhum caso de profeta que profetizou a pandemia, porque seria de se esperar isso, não é? Ágabo não predisse a fome que haveria de vir sobre todo o mundo, então a gente deveria esperar que, se fosse uma coisa comum, que vários profetas tivessem dito e preparado o mundo para a chegada de uma pandemia. O fato de que eu não conheço nenhum caso não quer dizer que não exista, não é, porque meu conhecimento é limitado, e eu não vou dizer que não existiu, mas eu não sei de nenhum caso de algum profeta que, sério, registrado, tudo genuíno, ele profetizou a chegada da pandemia com as suas variantes e que atingiria o mundo todo e que seria dessa forma. Pegou inclusive os crentes desprevenidos, né? Poderiam ter prevenido a gente, ou alguma coisa disso aí. Deus pode fazer isso? Pode. Ele faz isso com frequência? Aparentemente não. Aparentemente não. E se Deus fizer, a gente vai saber que é de Deus quando se cumprir, como foi o caso aqui. Quando se cumprir exatamente, porque se não se cumprir exatamente, é o teste lá de Deuteronômio. Se alguém se levantar entre vocês e profetizar um prodígio, e esse prodígio não acontecer, é falso profeta. Não está falando da parte de Deus, não. É falso profeta. As igrejas deveriam fazer isso. Lá no avivamento que aconteceu entre os Zulus, na África do Sul, eu já falei várias vezes desse avivamento, tive a oportunidade de estar lá, 20 anos depois que tinha acontecido, mas ainda em andamento. Eles me contaram a história de que quando o avivamento começou a aparecer profetas, falando coisa do futuro, né? No meio do avivamento começou a aparecer profetas. Aí os Zulus pegaram um livro, chegaram no profeta e disseram: qual é a profecia, irmão? Não, eu estou profetizando isso. Eles escreviam no livro, né, a data e tudo mais, e diziam: está registrado. Se não acontecer como o irmão está dizendo, o irmão é falso profeta, vai ser colocado para fora da tribo e da igreja. E acabaram os profetas entre os Zulus, né? Acabaram. Não estou dizendo que não haja, eu estou só dizendo que os critérios bíblicos para a profecia são claros a respeito da profecia predictiva, né? Do profeta que pretende dizer o que é que Deus vai fazer na vida de um irmão. Pastor, o senhor é um incrédulo. Não, eu não sou não. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu só quero que seja de acordo com a Bíblia, porque a gente está cansado de ver profetada, está cansado de ver falso profeta, gente usando o nome de Deus em vão. Eu estou cansado, não sei se vocês estão, mas isso acaba deixando a gente triste, e a gente quer a verdade de Deus. Não tenho receio de reconhecer quando isso acontecer.